A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo contigo e eu quero mais uma vez compartilhar uma porção da Palavra de Deus com alguns ensinamentos aqui. Eu tenho certeza que você pode ser tremendamente abençoado, ok? Nesse vídeo eu quero falar sobre uma palavra que se chama justificação. O que é isso? Vamos iniciar com um texto bíblico que está lá em Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25, que diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça para a remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Sabe que esse é um assunto muito importante, né? E esse é um dos principais assuntos porque fala sobre como Deus ele nos justifica. A justificação ela significa exatamente isso. Como nós que somos pecadores e não merecemos estar na presença de Deus, como nós passamos a ser perdoados e a partir desse momento nós somos aceitos por Deus por causa desta justificação pelo sangue de Jesus Cristo, porque através desse sangue ele nos torna justos. Você sabe que a Bíblia diz que Deus ele lança fora o nosso pecado, ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Isso é muito legal, porque a gente não esquece, né? Quando alguém pisa na bola com a gente, quando alguém comete um erro com a gente, mesmo que essa pessoa pede perdão, às vezes desculpas, é difícil da gente esquecer, mas olha só como é o caráter de Deus. Quando nós vivemos uma vida pregressa e desagradando a Deus, e agora que nós entendemos que andávamos errado e nós pedimos esse perdão para o Senhor, Ele nos perdoa e a Bíblia diz que Ele esquece aquele pecado que nós cometemos. Evidentemente que nós acabamos tendo as consequências por esse pecado, mas isso vai ser tema de uma próxima aula, de um próximo assunto, tá bom? É bem interessante também que como Deus nos perdoa, Ele nos perdoa através de um mecanismo, olha só. Eu só recebo o perdão de Deus quando eu peço perdão para Ele, quando eu me arrependo dos pecados, quando eu me arrependo da vida errada que eu tive ou que eu tenho, tá? Então, para Deus não é uma aceitação de desculpas, mas é um perdão genuíno no sentido de que quando você pede perdão para Deus, você de fato está arrependido e você abandona isso, né? Você não comete mais a prática ou você não vive mais na prática desse pecado, tá bom? É bom lembrar que quando nós nascemos de novo, lá em João capítulo 3 também fala sobre esse novo nascimento. Inclusive é uma passagem bem interessante para que você leia. Evangelho de João capítulo 3, a partir do versículo 5, fala também sobre essa questão do novo nascimento. Então, os nossos pecados a partir desse momento eles não vão ser levados mais em consideração, os pecados que nós cometemos no passado, pois nós a partir desse momento do perdão nós recebemos essa justificação de Deus, tudo bem? Algumas características da justificação e quem Deus justifica, né? Será que tem algum passo, tem alguma regrinha a seguir? Será que eu consigo ter aqui uma didática para entender como que Deus me perdoou? Sim, nós podemos entender pela Bíblia essa didática. Olha só, o que significa receber o perdão de Deus? Significa que você precisa aceitar Jesus em seu coração. E aí tem algumas regrinhas. Primeira, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Aquele que veio concebido através da Virgem chamada Maria. E aquele era um ventre puro e Jesus ele não veio com a semente do pecado. E é esse Jesus a quem nós falamos, tá? Então ele morreu justamente para nos salvar. Em João 3, capítulo 3, versículo 16, é um dos textos que você vai decorar logo, os primeiros textos, né? Um dos textos mais conhecidos, biblicamente falando, para quem é cristão. E Jesus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou, que Ele deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha sim a vida eterna. Esse é o contexto aí, ou o texto que fala sobre essa entrega de Jesus e o perdão
dos nossos pecados. Através de Jesus nós temos a plena convicção de que teremos a vida eterna. Então nós falamos isso, aceita Jesus. Em segundo lugar, você tem que aceitar Jesus como esse mediador que eu falei no vídeo passado, ok? E a Bíblia tem aí diversas evidências de que o que eu falo aqui tem a verdade absoluta, que tem aquilo que é a comprovação para nós aceitarmos essa palavra como algo de Deus. Em terceiro lugar, reconhecer que você é pecador. Então olha só as regrinhas, né? Em primeiro lugar, você tem que crer que Jesus é o Filho de Deus. Em segundo lugar, você o aceita como um mediador seu e Deus, né? Porque você vai agora entregar suas orações para Deus através da pessoa de Jesus, ok? Então você reconhece que é pecador e que precisa dessa graça de Deus, você precisa se relacionar com Deus de qualquer jeito. E em quarto, você tem que assumir um compromisso de segui-lo e adorá-lo como um único Deus nos céus e na terra. A partir desse momento você ganha o que nós chamamos de vida abundante. Tudo que vai acontecer com você já faz menção de um Deus que está cuidando de tudo na sua vida, tudo bem? Mas quais são os benefícios de eu seguir essa regra? Desculpe. Os benefícios é o seguinte: você recebe o cancelamento dos seus pecados com Deus, você se torna herdeiro das promessas de Deus, ou seja, tudo que a Bíblia tem reservado é para você como promessa, ou muitas promessas de Deus, então você começa a receber a partir de agora. Você recebe o Espírito de Deus, o Espírito que vem dos céus. Isso é uma bênção para nós, isso é algo de mais maravilhoso, porque é o próprio Deus falando aí no seu coração. Isso não tem preço, isso é o que mais nos alegra. E nós recebemos um novo coração, um novo Espírito, nós recebemos uma renovação de Deus, que lembra que eu falei, né? Tudo começa a fazer sentido porque a sua vida tem um propósito, ok? Continue lendo a palavra do Senhor, fazendo as suas orações a Deus em nome de Jesus e crescendo em Cristo. Um abraço a todos, Deus abençoe.